desde os 14 anos de idade, um dependente químico. E ao longo de todo esse tempo da minha vida, eu usei drogas. E as drogas afetaram muito a minha vida. Eu tive um primeiro casamento que foi desfeito pelo problema das drogas. Enfim, né, eu conheci a igreja há cerca de 1 ano, através da Mara, que conheceu a Ana Paula. E eu me encontrava em um momento muito frágil da minha vida, em um momento em que eu estava completamente debilitado, né, fisicamente, emocionalmente, em todos os sentidos. Minha vida estava um verdadeiro fracasso, né? E devo em muito reconhecer que eu tenho diagnóstico de bipolaridade e também de síndrome do pânico, mas as drogas, elas afetaram a minha vida. E eu devo dizer também que se eu hoje sou bipolar, ou eu tive, né, ou tenho síndrome do pânico ainda, isso muito se deveu ao uso de drogas. Então, que isso sirva como um exemplo para os jovens, né, que jamais se utilizem, né, dessas substâncias que não nos levam a nada, absolutamente nada, muito pelo contrário, elas só destroem as nossas vidas. Isso não é novidade para ninguém. Muito bem, conhecendo a Mara nos convidou a vir à igreja. Eu, por vezes, não vim, a Ana Paula sempre veio, nos mostrou o caminho, né, me mostrou o caminho e sempre me disse: William, o caminho da salvação, eu vejo que é aquela igreja, vá à igreja, por favor. E eu era como um imã, né? A cama me puxava como um imã, né? Eu não conseguia sair da cama, nem para trabalhar. Não conseguia realmente. Eu não tinha forças para ir trabalhar. Eu fiquei no auxílio-doença no último ano durante 6 meses. Por depressão e por síndrome do pânico. Foram assassinados 2 jovens em frente à minha casa. E a partir daquele momento, então, eu comecei a não ter forças mais para sair de casa. Comecei a ver a morte de perto, achei que fossem assassinar meu filho, minha esposa, e comecei a entrar numa paranoia e comecei a não ter forças mais para trabalhar. E foi necessário que eu fosse recorrer ao INSS, ao auxílio-doença, e ali então, né, nesse momento de extrema fragilidade, nós recebemos a visita do pastor Dirceu, da diaconisa Ana Paula, também da diaconisa Bernardina. E depois, posteriormente, recebemos a visita também do Paulo e da Fabiana. E nos levaram uma palavra de conforto sempre, e sempre nos convidando para virmos à igreja, né? A Mara é uma pessoa que conhece um pouco mais da minha história, da nossa história, assim como o Paulo e a Fabiana também, né? Mas a Mara viu a minha dificuldade, a minha batalha, e ela viu o meu problema de perto. E eu digo a vocês que foi difícil essa fase da minha vida, muito complicada. Então o pastor Dirceu designou um casal, o Paulo e a Fabiana, para ministrarem a palavra em nossas casas, para levarem a palavra de Deus às nossas casas. A minha casa, a casa da Ana Paula. Nós já estávamos desestruturados, eu e a Ana Paula, devido ao meu problema, depressão, síndrome do pânico, drogas. E tudo aquilo era uma bola de neve, realmente, era um problema gravíssimo, né? Incontrolável, a situação estava caótica, e o pastor Dirceu designou o Paulo e a Fabiana a irem à nossa casa, levarem um curso bíblico todos os sábados. E eu dou graças a Deus por eles terem ido às nossas casas, dou graças a Deus ao pastor por ter indicado eles, né? Dou graças a Deus por ter encontrado esses irmãos, por ter sido tão sempre bem recebido nesta igreja, né? Que sempre nos acolheu de braços abertos, sempre recebeu os nossos problemas, sempre estiveram orando por nós, né? Sempre estiveram conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida.
Então, o Paulo e a Fabiana passaram a ministrar a palavra, e a palavra foi penetrando dentro das nossas vidas. Ana Paula nasceu em berço espírita, também teve que reverter todo esse quadro dela de crença. A família dela é espírita, né? E hoje eu considero ela cristã já, né? Assim como me considero cristão e convertido no sangue de Jesus. Graças a Deus, né? Jesus me lavou, me limpou, me curou, né? Eu ainda tomo os meus medicamentos, mas em doses homeopáticas. Elas são muito pequenas, né? Porque cada vez que converso com o meu psiquiatra, eu relato a ele da minha melhora, e cada vez mais, graças a Deus, ele diminui as dosagens dos meus remédios, né? Porque Deus tem operado verdadeiramente milagres nas nossas vidas. Foi muito difícil para o Paulo e para a Fabiana, né? Durante muitos momentos, em certas vezes eles estiveram lá em casa e nem sequer recebê-los eu consegui. Eu não conseguia sair da cama para recebê-los, para escutar a palavra. Eu não conseguia isso. Não conseguia. Não era maldade minha, mas eu estava tão dominado, tão possuído pelo inimigo, que eu não tinha forças para isso. Eu dou graças a Deus pela mulher que eu tenho, que aqui está, que é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, né? Eu acho que meu casamento não deu certo, meu primeiro casamento, porque não era para dar mesmo, mas o meu casamento hoje é tudo para mim. A mulher que eu tenho hoje ao meu lado, ela é tudo para mim. Ela significa tudo para mim, e ela é responsável por tudo isso que acontece, né, dentro da minha vida, por todo esse milagre, porque ela sempre se dedicou à minha pessoa, ela jamais me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos mais complexos, ela sempre foi aquela pessoa que esteve ao meu lado. Ela nunca me abandonou, nem sequer cogitou. E eu muitas vezes tentei destruir esse casamento, né? Muitas vezes eu tentei, através do inimigo, destruir esse casamento, que sempre foi um casamento abençoado e designado por Deus. Depois de algum tempo, comecei a me concentrar mais na palavra e comecei a escutar mais o Paulo e a Fabiana. Comecei a vir aos cultos, comecei a presenciar os cultos, comecei a escutar os irmãos, as palavras. E lembro-me aqui de uma primeira decisão que tomei com o presbítero Edivaldo, né? O meu primeiro juramento que fiz a Jesus, de me entregar a Jesus e de me converter. E eu lembro-me que o pastor Edivaldo me conduziu, né, e me levou a esse primeiro momento. Mas eu realmente ainda não consegui naquele momento me converter completamente. Não consegui, eu ainda estava dependente. Não se trata de uma questão de ser infiel a Deus, mas eu não consegui ainda. Eu ainda estava dominado. Então, num sábado, aliás, acho que era uma sexta-feira, me liga a Fabiana. Eu estava em casa, depressivo, deprimido. E ela me disse: William, levanta a tua cabeça, olha para Deus, né? Deus está contigo, meu irmão, não desanime, né? Ela sempre liga para casa nesse período, sempre preocupada conosco. E ocasionalmente naquele dia eu estava em um dia muito depressivo. Era o início do mês de fevereiro, o início das aulas. Eu ainda estava indeciso, não sabia o que iria acontecer, se iria dar certo no meu trabalho, né? Ainda estava um pouco dependente, já tinha me libertado quase que por completo, mas ainda estava dependente do problema, ainda estava a usar alguma coisa. E ela me disse: irmão, Deus está contigo, não desista de Deus, Ele está contigo. Ela me ligou, ela falou, e eu não estava bem realmente. Aquele dia foi um dia muito mal para mim. Depois de certo tempo me liga a Mara, e eu falo para a Mara que eu não estava bem, que eu não estava legal, que eu tinha feito uso e que eu não estava bem. E ela disse: irmão, é o momento da virada, é esse o momento de você, sabe, aceitar Jesus plenamente e de se entregar a Cristo verdadeiramente. É o momento que você tem. E me
disse para ligar ao Paulo. Aliás, o Paulo sempre se colocou à disposição, né? Eu tenho irmãos, mas esse é o meu grande irmão, né? É um irmão que é o meu irmão de verdade. Ele é mais irmão que meu irmão de sangue, eu posso dizer. Não que meu irmão de sangue não seja meu irmão, mas o Paulo foi um irmão que eu encontrei ao longo da minha vida, que me faz refletir o que é o valor de uma amizade, né? Eu liguei ao Paulo, relatei a ele foi lá em casa e nós discutimos abertamente o assunto, e ele me colocou abertamente todas as coisas e me disse: irmão, ou é esse o caminho ou é esse, você tem duas escolhas, ou é a vida ou é a morte. O pastor Dirceu não pôde ir lá em casa porque estava com um problema de coluna, e eu sei que passou-se a sexta, eu não usei nada, passou-se o sábado, eu também não usei nada. Eu vim ao domingo aqui no culto em que pregou a irmã Bernardina, e a irmã Bernardina falou, em primeiro lugar, eu não imaginava, né, o poder da irmã, da diaconisa Bernardina, nas palavras dela, e ela colocou que há sempre uma segunda chance. Então eu me lembrei que eu já tinha tido uma primeira chance com o presbítero Edivaldo, e pensei que aquela fosse então a minha chance real, o meu momento final, verdadeiro, inicial de me entregar a Cristo verdadeiramente e abraçar, né, a causa com fé. E lembro-me que aquele foi realmente o dia da minha entrega, foi um dia em que eu me entreguei aos pés do Senhor verdadeiramente. E vim aqui à frente, ela orou por mim aqui, né, aqui. O pastor Dirceu também, né, me colocou aqui. Eu fiz um novo juramento a Jesus. E desde então eu jamais tive contato com absolutamente nada. Não usei mais droga alguma. Eu fumava cigarros, eu bebia. E foram 25 anos, né, e hoje nós estamos nos aproximando de 3 meses dessa vitória, né? São 3 meses de luta. Não vou dizer a vocês que é uma tarefa fácil, é árduo, é difícil, né? É muito difícil para mim também colocar essas palavras. Esse culto é um culto filmado, ele é transmitido pela internet, mas quem me dirige, né, na escola, na universidade, também são evangélicos, né, pela graça de Deus. As pessoas, os meus dirigentes são evangélicos, né? Eu creio que um dia eu tenha a oportunidade de falar isso pessoalmente a eles também, né? Assim como falo a vocês aqui. Esse é o meu primeiro momento de abertura e de colocar para vocês a verdade e dizer que eu estou convertido e que não quero jamais retornar ao caminho em que eu estava. Essa é a verdade. E quero agradecer profundamente a todos vocês por todas as orações que fizeram sempre por nós. Muito obrigado, de todo o coração, né? Eu agradeço ao Paulo e à Fabiana, a família deles, a Sara, ao Lucas, né? E a Deus por ter colocado essa família maravilhosa, na qual nós nos espelhamos todos os dias, né? São exemplos para nós. Hoje, irmãos, eu acordo às 6 horas da manhã e eu trabalho até às 11 horas da noite, todos os dias. Graças a Deus. Minha esposa também tem esta rotina. Eu deixaria, se ela quer colocar alguma coisa também, se ela quer falar, eu deixo a palavra a ela para que ela possa falar um pouco. Agradeço a vocês por terem me escutado por todo esse tempo. Boa noite. Eu sou professora, mas também, para falar da vida pessoal, eu sou bem tímida. Então, parece ser besteira para algumas pessoas ver assim, né? 25 anos usuários de droga, 3 meses sem usar nada, é uma vitória. Isso agradeço a Deus, a todas as pessoas que estão aqui. E é engraçado eu falar agradeço a Deus, porque um ano atrás eu falaria agradeça aos espíritos. 30 anos espírita, gente. A mudança não é só dele, é minha também. E hoje eu tive uma revelação de Deus, assim, eu liguei para minha mãe, que não deixa de ser dirigente de casa espírita, que ela, semana que vem, ela vem aqui no culto. Ela vem de Floripa, provavelmente semana que vem ela vai assistir. Ela pediu para assistir por causa da mudança do William, da nossa família.
é uma vitória, né? E só para encerrar, que a gente já falou bastante, mas assim, ó, uma coisa que eu vejo muito importante na nossa mudança foi não só os cultos, mas sim o estudo dirigido, que é todo sábado pra gente. Que a gente fica contando, às vezes, os minutos, né? Para chegar, o Paulo e a Fabiana, pra gente estudar, que é um estudo detalhado, né? E eu não conhecia a Bíblia, né? O William já foi luterano, mais ou menos, católico, mais ou menos, espírita, mais ou menos. Então, ele já tem uma noção maior do que eu. Eu realmente não sabia nem que o Pai Nosso estava na Bíblia. Não é ignorância, foi um estudo diferente que eu tive. E assim, cada estudo pra gente é muito diferente, é muito gostoso. E a gente relatou ontem pro Paulo e pra Fabiana que a gente ficou 2 finais de semana sem vir porque a gente teve uns problemas. Acredito que seja coisa do demônio, né? Que fazia a gente se brigar antes de vir pro culto. Ou Isaac aprontar horrores na igreja. Mas daí eles foram ontem até pisando em ovos, né? Porque a gente estava com uma semana meio tumultuada, né? Problemas pessoais, trabalho nosso. Daí a gente conversou que quando a gente não vem no culto um domingo, a nossa semana fica horrível. Falta alguma coisa. E quando a gente não tem estudo, quando eles têm que vir numa reunião do pastor, cada 15 dias praticamente, que o pastor tira os nossos evangelizadores, mais ou menos, daí a gente sente uma falta. Isso quer dizer que a gente está, como a Mara uma vez falou, a gente é bebê pedindo leitinho, né? E não somos perfeitos, estamos aprendendo, pedimos a ajuda de vocês, até para entender a situação do Isaac, que fica aprontando lá atrás, desculpa, que às vezes até a gente não veio, algumas vezes, com vergonha do comportamento do Isaac, mas é criança, né, ele vai se moldando. Eu tenho que aprender a trazer ele no sábado, né, a gente está aprendendo, e a gente só tem a agradecer a todos vocês, né, deve estar vermelho aqui, né, agora eu vou deixar o culto andar para a gente não atrapalhar mais, né, irmão? Obrigado, pessoal. Glória a Deus. São exemplos e a gente tem que entender de que processo de germinação ele é demorado e também é doloroso. Nós recebemos ontem um copinho com algumas sementinhas, um algodãozinho, para a gente poder fazer a experiência e ver uma semente germinar. Mas preste bastante atenção, porque para ela começar a germinar, ela vai passar por um processo muito doloroso. Porque ela vai ter que apodrecer, ela vai ter que morrer, para depois brotar um novo ser. Então é doloroso e é demorado. Não é de um dia para a noite. É necessário persistência. Persistência. É isso que Deus quer que a gente entenda e olhe para as pessoas, porque nós, como seres humanos, nós somos imediatistas. E certa feita, eu conversando com o William, eu disse para ele: William, quantas vezes já eu não tive o desejo de parar, de desistir. Mas de todas as vezes que eu saí da minha casa e disse: essa vai ser a última vez que eu vou lá e eu vou dizer para eles que basta. Quando eu e minha esposa chegava lá, era a mesma coisa que Deus desse uma bofetada no nosso rosto e dissesse: por que você está pensando em desistir se eu não desistir? Em tudo. É na nossa vontade, é no nosso ânimo, em tudo o que fazemos. É Deus que faz por nós. Se hoje eles estão aqui, se hoje o William teve essa abertura aqui, de expor a fragilidade da sua vida passada, é porque Deus tocou na vida dele para falar.